Acho, no entanto, que o Estado do Amazonas precisa apresentar, e esta era uma das propostas do debate, uma nova lei de incentivos fiscais de impostos estaduais, olhando agora para esse novo período da Zona Franca, até 2073. Por quê? Por exemplo, nós estamos tendo a retomada recente dos empregos no polo eletroeletrônico. Recentemente, e os números dos impostos arrecadados, inclusive, do primeiro semestre, já mostra no eletroeletrônico uma ligeira melhoria. Os números de emprego no eletroeletrônico mostram uma ligeira melhoria. Agora imaginem, se nós estivéssemos estimulando corretamente com os incentivos fiscais numa proporção correta, essa retomada poderia ser muito mais rápida. Enquanto isso, o polo de duas rodas está aprofundando a sua crise. A Motor Honda, que quando eu saí do governo tinha quase 11 mil trabalhadores, nesse momento tem pouco mais de 5 mil. A segunda fábrica da Motor Honda está literalmente fechada. E você não vê uma ação do governo do Estado para reverter a situação do polo de duas rodas. Ora, nós temos muito o que desonerar ainda no polo de duas rodas para salvar essa indústria. Porque essa indústria, ela está muito próxima do break-even point, ou seja, do ponto de equilíbrio da manutenção do custo de operação dela. Enquanto isso, o governo teima e insiste em ter uma taxa de cobrança de ICMS em cima dessa indústria que vai viabilizá-la. E mais, numa nova lei de incentivos fiscais, nós precisamos agregar produtos que nós não temos hoje no nosso polo industrial. Produtos como produtos da biodiversidade, novos produtos da área de software que nós precisamos ter uma atração efetiva para tentar colocar o polo industrial dentro disso. Nós temos recursos, eu apresentei como senador, professor Laredo, uma emenda para parcelar o pagamento do PID para que nós pudéssemos não ter os cancelamentos do benefício fiscal de algumas das empresas mais importantes do polo industrial e, lamentavelmente, foi vetado pelo presidente da República, mas eu, pelo menos, quero lutar para derrubar o veto dentro do Congresso. Acho que a bancada do Amazonas tem condições de fazer um trabalho junto à bancada do Norte e Nordeste, porque tem coisas que estão entrelaçadas entre o Norte e o Nordeste neste veto. Tem uma taxa de 25% que onera o transporte fluvial e o transporte marítimo para o Nordeste e para o Norte, que nós poderíamos derrubar esse veto e, junto com ele, derrubar o veto que estimula, por exemplo, o investimento de P&D, onde nós poderíamos alavancar enormemente a nossa indústria de biodiversidade, que eu vejo como sendo uma das potencialidades. E tem alguns outros produtos estratégicos novos na área de jogos, na área da fronteira do entretenimento eletroeletrônico, que nós precisamos não deixar esse produto entrar no nosso país como produtos importados via, muitas vezes, o Paraguai, que passou a ser um dos maiores concorrentes nossos. A Zona Franca do Paraguai está tirando investimentos do polo industrial, o professor Laredo sabe disso, nossos professores aqui sabem disso, os alunos precisam saber disso, porque uma empresa no Paraguai entra com 100% de incentivo fiscal e aí, pelo Mercosul, vende para o Brasil sem nenhuma dificuldade. E nós estamos correndo sérios riscos de perder. Este sim é o verdadeiro risco que nós estamos correndo. Até muito maior do que a questão da convalidação fiscal
que o professor Laredo ainda há pouco mencionou. O nosso grande risco é a Zona Franca que se instala dentro do Mercosul, no Paraguai, na nossa fronteira e do lado do nosso grande centro consumidor brasileiro. Eles estão a nada mais, nada menos do que 800 quilômetros de São Paulo. Nós estamos a 3.000 quilômetros de São Paulo. A logística deles, portanto, é muito mais fácil do que a nossa. Por todas essas razões, a pergunta do professor é extremamente importante. Meu tempo já se exauriu, já olhei aqui, e quero apenas dizer que encaminharemos uma nova lei, fazendo uma revisão desses benefícios para que nós possamos dar mais benefícios àquelas indústrias que mais geram empregos e que mais atrairão a fronteira da biodiversidade e a fronteira dos produtos que têm mercados emergentes no mercado nacional e no mercado mundial. Presidente, dando sequência ao debate do assunto, o senador falou num tema muito importante, que é bom realçar. É a desoneração do componentista. Entendeu? Nós lutamos, escrevemos, debatemos sobre isso, porque não se entende ainda que o componentista, quando vem para cá, ele vem atraído para vender para uma fábrica de bem final. Né? E então, a bem final que compra dele pode trazer outras bem finais que poderão comprar desse componentista. Se o governo abrir mão da desoneração do componentista, ele estará estimulando a vinda de novas fábricas. Esse é um ponto importante que, pelo que eu entendi, iria ser ideia sua de implementar. Né? Agora, aliado a isso, nós temos sugerido aos governos, aos representantes, muitas vezes não atendido, porque os consultores, coordenados pelo Conselho de Economia, pela Associação dos Consultores, eles somados têm 300 anos de know-how na Zona Franca, somando as idades dos consultores maiores. Né? Então, os governos, eles quando assumem, não vão atrás de investimentos. Né? Muito raro. Então, era para encher o avião com esses consultores para ajudar a trazer os investimentos. Nós temos que modificar a gestão do modelo. Não posso ter mais 50 anos para dobrar o número de fábricas para 1.000 fábricas. Eu tenho que ter 50 anos daqui para frente, eu tenho que ter 3, 4 mil fábricas para aumentar o poder econômico da região. Né? Esse aqui é o ponto para debate, viu, senador? Daqui para frente temos que fazer coisas que não fizemos ainda. Né? Isso aqui eu queria ouvir sobre isso. Eu quero dizer que concordo, mas eu preciso dizer o seguinte: não me adianta ter 1.000 fábricas que não tenham trabalhadores. Eu preciso ter 1.000 fábricas que estejam abarrotadas de trabalhadores. Claro, isso é óbvio, né? Então, o que acontece? Hoje nós temos 39 fábricas, mas o que acontece? Nós estamos hoje com um pouco mais de 70 mil empregados. Em 2010, né, nós tínhamos 431 fábricas, mas nós tínhamos 134 mil trabalhadores. Então, aqui tem que ter um custo-benefício de trabalhador per capita indústria. Nós temos que ter uma conta equilibrada de que nós precisamos, é aquilo que eu estava falando, existe indústria que ela é intensiva em tecnologia e capital e gera pouco ou quase nada de emprego. E tem indústria que é intensiva de capital, intensiva de mão de obra e não tanto na tecnologia, mas gera muito emprego. Ora, a capital do país dos desempregados, ela está atrás de quê? De emprego. O estado que tem quase 18% da sua população desempregada está atrás de quê? De emprego. Então, o que eu quero dizer é que o esforço nosso nesse plano emergencial é de gerar emprego.
Nós precisamos gerar emprego assim, ó. Vou dizer a vocês, nós estamos na iminência de ter todos os cobradores de ônibus da cidade de Manaus demitidos. Vocês sabem quantos mil pais de família serão desempregados? Quase 4.000. Em nome de quê? Em nome de fazer com que o ônibus seja mais seguro. Mas mais seguro como? Isso vai deixar de ter assalto e arrastão dentro dos ônibus? Claro que não. O que nós precisamos ter é uma delegacia especializada, com uma polícia civil, uma polícia militar e uma inteligência voltada a combater esse tipo de crime e prender essa quadrilha que está fazendo esse tipo de assalto. Porque diariamente 10 ônibus do transporte urbano de Manaus estão sendo assaltados. Tem gente que está sendo assassinada dentro de ônibus. Eu tenho cenas que a gente não coloca no ar porque é tão brutal, é tão violento, que a gente se recusa a colocar no ar. Cenas de arrastões, Laredo, dentro do ônibus, onde a humilhação que o passageiro passa, o vexame das senhoras, das mães de família, dos pais, dos jovens, etc., é enorme. E isso é possível, sim, ser melhorado. Portanto, eu quero dizer que o nosso compromisso é com a geração de emprego e a nossa tentativa com um projeto de benefícios fiscais é para atrair, sim, indústrias, mas indústrias que possam gerar empregos. E mais, nós temos indústrias implantadas que estão com capacidade ociosa e que podem retomar imediatamente a geração de emprego, fazendo com que milhares e milhares e milhares de jovens possam voltar ao mercado de trabalho. Vamos dar prosseguimento com a palavra o professor Borão Júnior. Boa tarde, senador. Como todo bom economista, né, a gente sempre fica numa visão, né, de longo prazo, né, esquecendo um pouco a questão do governo quase assim, digamos, imprensado, né, num período quase de um ano, que vai ter que reorganizar a casa. Mas nós temos uma situação em que são 50 anos do modelo, em que 50 anos, né, e continuamos dependentes desse modelo Zona Franca de Manaus. Queria ver na sua visão o que se poderia ver a longo prazo, né? Tanto geração de emprego, não só para a capital, mas também para o interior, né? Em que a gente pudesse buscar alternativas fora o modelo, né? E para complementar isso, o que o senhor pensa também na questão da infraestrutura de uma cidade, né, em que precisamos crescer, né, e sentimos, entendeu, que as coisas aqui dentro não estão funcionando muito bem quando a gente pensa também nesse setor, principalmente na parte logística. Bem, com relação à questão de governo imprensado, eu diria a você, Orão, que quem está desempregado não tem 12 meses para ficar esperando. Quem está precisando de atendimento na saúde não tem 12 meses para ficar esperando. Quem está sendo vítima de assalto, estupro, assassinato, homicídio, latrocínio, não tem 12 meses para ficar esperando. Eu sucedi o amazonino na prefeitura. Eu não levei 12 meses para arrumar o que eu tinha que arrumar. E modernizei a cidade de Manaus num mandato que foi curto. E as pessoas que lembram da minha passagem pela prefeitura, eu construí viadutos, modernizei a Ponta Negra, dupliquei avenidas. Manaus viveu um momento de grandes investimentos naquela época. Eu sucedi o amazonino no governo. Eu não levei 12 meses para arrumar a casa, tendo recebido um déficit de 480 milhões de reais, pena que ele não esteja aqui para debater. O Minha Casa, aliás, o Nova Cidade, era uma cidade fantasma. Não tinha casa pronta. O Galileia não tinha casa pronta. E hoje eu vejo ele botar propaganda na televisão, dizendo que fez 20 mil casas. Esse jovem talvez fosse uma criança em 2002.
muitos dos jovens de hoje não sabem como foi aquela gestão que o Amazonino fez no seu terceiro mandato. Muitos não lembram como foi a gestão na Prefeitura de Manaus, dita pelo próprio Arthur, que o apoia, nos seus primeiros anos, de que pegou um endividamento de 347 milhões de reais, que a cidade estava praticamente inadministrável. Portanto, eu acho que esse mandato é um mandato importantíssimo e esses 15 meses serão vitais para a próxima década do Amazonas. Falando em logística, eu acho que, por exemplo, uma das logísticas invisíveis é a de internet. O Amazonas tem hoje uma das maiores tarifas de ICMS sobre internet e sobre telefonia. Qual é o negócio que está no polo industrial de Manaus que não depende de transferência de bancos de dados com banda larga, pesada, e nós não temos competitividade nisso? O ICMS do querosene de aviação, que faz 75% do transporte dos produtos do polo industrial do Amazonas, não é competitivo. Isso é logística. A BR-319, na minha opinião, que é uma das interligações importantes para a logística do Estado, ela só se transformará em realidade se o próximo presidente da República assumir um compromisso com o povo do Amazonas de transformar uma medida provisória em uma rodovia que seja de estratégia nacional e de integração nacional, e que determine por lei prazo para seu licenciamento ambiental. Caso contrário, não sairá a licença ambiental da BR-319. Nós estamos há 20 anos brigando pela licença ambiental. Portanto, a oportunidade que teremos é, se o presidente do ano que vem quiser um compromisso do povo do Amazonas, ele tem que assumir um compromisso com relação à BR-319 que seja claro. Vai editar uma medida provisória transformando a BR-319 BR de interesse nacional, estratégica para o desenvolvimento e integração nacional, e determina de que no prazo de 90 dias será expedida a licença ambiental de instalação e de obras na BR-319. E aí nós teremos a BR-319. Essa é a única forma de integrarmos pela BR. É a única forma. Eu sou presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado. Todo dia discuto essa matéria. Outra questão que eu acho é que cabe no Amazonas um porto público sob concessão para estabelecer um regime de competitividade entre superterminais e Chibatão. Isso dará maior competitividade aos nossos produtos. Nós temos a área da Siderama no eixo do canal do Rio Amazonas. O projeto está pronto e nós temos esperança de que a licitação da concessão aconteça nos próximos meses. Há pelo menos um compromisso de que isso aconteça. Do ponto de vista de logística, tem algo que me preocupa muito. Nós estamos duplicando a área de tancagem de combustível em Itacoatiara, e isso está praticamente inviabilizando o investimento na modernização da nossa refinaria Isaac Sabá. Portanto, o governo do Amazonas tem que tomar providências imediatas, sob pena dela ficar de tal forma defasada tecnologicamente, de que o Amazonas, sendo produtor de petróleo, vai mandar o seu petróleo para fora e não vai refinar no seu estado. Terceiro, nós precisamos usar o nosso potencial mineral. A Silvinita precisa ser apoiada pelo governo do estado. Nós precisamos fazer com que o projeto de Silvinita saia do papel. Quarto, nós precisamos
avançar no manejo florestal. Nós não podemos ter o potencial de manejo florestal, seja madeireiro ou não madeireiro, do tamanho que temos, que geraria milhares de empregos no campo, nas cidades do interior e na Zona Franca de Manaus, e simplesmente por questões burocráticas, nós não conseguirmos avançar. A tecnologia existe, o know-how existe e nós precisamos avançar. Um dos itens que está no nosso programa de governo, registrado no TRE, é desburocratização. O Amazonas precisa passar por um choque de desburocratização para aumentar a competitividade do Amazonas em função à questão do manejo florestal, do licenciamento ambiental. Eu vou dar só um dado ao eminente amigo. Hoje, 4.000 famílias vivem de mineração familiar de aluvião no Rio Madeira. E essas 4.000 famílias, que representam mais ou menos umas 40.000 pessoas, estão sobrevivendo sob liminar no Rio Madeira. E hoje você tem como, tecnologicamente, tem um sensor eletrônico via satélite para medir tudo. Para medir mercúrio, pH, tudo na área em volta daquela balsinha que produz o sustento daquela família através de óleo de aluvião. Portanto, existem uma série de atividades que nós podemos fazer com a mineração, com o manejo florestal, madeireiro e não madeireiro, e com a agricultura no interior do estado, que podem avançar. Quando governador, eu usei a merenda escolar como alavanca para a agricultura familiar. Eu comprei toda a merenda escolar dos produtores do interior do estado do Amazonas. E mais, a indústria de movelaria que fez as carteiras escolares também foi no interior do estado. Portanto, tem sim como interiorizar desenvolvimento, tem sim como amadurecer um programa de desenvolvimento. Eu chamei esse programa de Programa Zona Franca Verde, que é diferente de uma ação isolada chamada Terceiro Ciclo. Terceiro Ciclo era uma ação isolada, pontual. Um programa de desenvolvimento, vocês economistas, melhor do que eu, que sou engenheiro, sabem a diferença entre um programa de desenvolvimento e um plano de ação pontual, específico. Portanto, creio que nós podemos fazer uma grande transformação no médio e no longo prazo na geração de indústrias de transformação no Amazonas, gerando emprego e renda no interior do estado. Questão de ordem, agora nós vamos passar a palavra aqui para o nosso colega economista Martinho Azevedo. Em seguida, o nosso colega Marcos Evangelista pediu uma parte, e se alguém mais quiser se inscrever, por favor, se caso não tiver nenhum interesse, nós passaremos então para as considerações finais do nosso candidato aqui. Pois não, você também, né? Então tá certo. Aí na sequência nós daremos continuidade, ok? Por favor. Bom, boa tarde a todos. Estou percebendo que está sendo bastante produtivo, inteligente, e não deveria ser diferente, é assim mesmo. Pena que não veio outro candidato, que é assim que a democracia se fortalece. Nós precisamos desse debate aberto. Antes da sua chegada, senador, o seu assessor perguntava o público. Eu disse, é um público altamente qualificado. E que o senador deve vir sim para o debate. Tá certo? Porque são questões de fato relevantes. Antes, na sala, conversávamos da importância desse mandato, porque o que interessa para nós economistas, em especial os economistas, seja do Conselho, seja do Sindicato Marcos, é o futuro do Estado. Nós não podemos brincar com o futuro. O passado já foi, diz o colega Nilson Pimentel, não podemos fazer mais nada, mas temos o dever de cuidar do futuro. E esse mandato nós consideramos como determinante para algumas questões. Vi aqui, através das perguntas e das considerações do candidato, que teremos, sim,
colega Laredo, uma nova lei de incentivos. É urgente. Hoje nós temos um retalho que nesses últimos anos distorceu todo o seu objetivo e toda a política de incentivos fiscais. Estamos frágeis na relação comparativa com os demais estados. Outra questão, teremos sim mudanças no modelo de arrecadação. Perfeito. Temos sim uma visão de um novo pilar para a economia amazonense. Perfeito. Mas o que nos preocupa? Qual será o modelo de gestão desse novo governo? Né? Nós teremos metas. Seus secretários serão cobrados pelas metas? Porque é isso que nós precisamos. Ser práticos, objetivos. Senão, vai ficar como promessa. Vai passar o mandato e, novamente, no outro momento, olha, temos uma solução maravilhosa para o Amazonas. Mas já passaram 50 anos e nós não criamos outro. Estamos num pilar frágil que está sendo deteriorado. Né? Então, a pergunta, candidato, é nesse sentido. Teremos essas mudanças, teremos essa visão de se desenvolver, de se estabelecer um novo marco no processo de desenvolvimento. Né? É necessário uma visão estratégica. O Amazonas, eu ainda, quando aluno de economia, nós tínhamos a antiga CODEAMA. E olha, esse cabelo não é tão longe, não. Mas assim, hoje, e não é de hoje, alguns governos abandonou-se o planejamento. Inclusive, nós que atuamos na captação de investimentos, temos dificuldade em dados estatísticos confiáveis para planejamento. O Estado abandonou o planejamento. Então, hoje, a nossa realidade, e aí eu dou a importância para esse mandato, é isso. Precisamos de planejamento, precisamos de metas, mas precisamos de um novo modelo de governança desse Estado. Então, fica aí, candidato, a nossa contribuição. Agradeço a sua presença. Antes do nosso candidato fazer a sua palavra, nós vamos comunicar que desse resultado aqui, desse debate aqui, nós como Corecon, como entidade, nós vamos produzir um documento encaminhado. Claro, encaminhado, porque nós vamos acompanhar de fato, porque isso que o nosso colega Martinho e o professor Laredo e outros colegas aqui colocaram aqui, é uma preocupação geral, porque aqui você tá vendo aqui o público, apesar de ter alguns alunos, nós temos professores, temos aqui consultores, temos economistas profissionais aqui que vivem da profissão, vivem da consultoria econômica, como o professor Laredo falou. Somos nós que buscamos o desenvolvimento do Estado, nós que corremos atrás de empresas para vir para cá, porque o salário, o nosso ganha-pão é esse. O ganha-pão do economista é esse. Uma das oportunidades, das possibilidades de trabalho do economista é essa. Captar recursos, captar empresas para gerar emprego aqui. Então nós fazemos parte desse não só o governo. Não é o governo que está produzindo, é que nós não aparecemos. Como o professor Laredo falou, quando tiver um planejamento governamental que realmente pense nisso, que convide os consultores. Existe em feiras internacionais, como o professor vinha falando, feiras internacionais que levem os consultores, porque são eles que vendem, né? Eles estão com a pastinha debaixo do braço, estão vendendo a nossa economia, vendendo as nossas comparações, nossas vantagens competitivas, né, de tributário. Comparativas. Está entendendo? É por aí. Então, por favor. Bem, eu tenho aqui o privilégio de responder dois grandes economistas no mesmo tempo. Primeiro, eu quero dizer ao colega que, quando eu cheguei em 2003, Belmirinho, no governo do Estado, engraçado, não tinha Secretaria de Planejamento. Foi esse, já não tão jovem candidato, que recriou a Secretaria de Planejamento. Eu, quando cheguei no governo, por incrível que pareça, o Amazonas não tinha Secretaria de Produção. Foi também, no meu governo,
que nós recriamos a CEPROM. O IDAM, que na realidade substituiu a EMATER, estava presente apenas em 12 municípios. Quando eu saí do governo do estado, o IDAM estava presente nos 62 municípios e mais 10 comunidades altamente produtivas, fazendo extensão rural, levando, portanto, novas tecnologias, novas práticas, etc., para o desenvolvimento sustentável na área rural. Quando o eminente colega coloca sobre metas, eu quero dizer que eu criei planos de cargo, carreira e salários, onde nós criávamos 14º, 15º, 16º salário, exatamente como remuneração de cumprimento de metas. Na educação, as escolas eram premiadas por alcançar IDEBs acima da média nacional como escola de valor, aonde do porteiro ao diretor da escola, todos eram remunerados. Ao mesmo tempo, os professores que alcançavam com seus alunos a meta estadual do IDEB, que era acima da meta nacional, dependendo da performance, tinha direito a 14º, ou até mesmo 15º, ou até mesmo 16º salário. Isso tudo acabou. Deixei a lei de plano, cargo, carreira e salário da Polícia Militar e da Polícia Civil, estabelecendo metas na área de segurança pública que de mesma forma remuneraria o 14º, 15º, 16º salário por cumprimento de metas na redução da criminalidade. Lamentavelmente, esta lei nunca foi regulamentada. As datas bases dos policiais, dos professores, dos trabalhadores da educação e dos trabalhadores da saúde foram criados no meu governo e, lamentavelmente, desde quando eu saí, elas foram ignoradas. 21 de abril para a Polícia Militar, 1º de março para a educação e assim sucessivamente. Portanto, eu sou um gestor que vem da iniciativa privada. Eu sou um gestor que venho da busca da eficiência. E sou um gestor que traço planos, metas e objetivos. Porque para você ter metas, você tem que ter planos para alcançá-las. Você precisa ter meios para alcançá-las. Não adianta nada você chegar com um engenheiro e dizer: eu quero construir uma pirâmide de cabeça para baixo. O engenheiro vai dizer para você que é possível, mas você vai ter que ter dinheiro suficiente para construir 2 pirâmides. Uma de cabeça para cima, subterrânea, para que no vértice dela surja uma outra pirâmide de cabeça para baixo, que será suportada pela força da ponta do vértice. Portanto, administrar com metas tem sido o meu desafio a vida inteira. E assim será se eu tiver a oportunidade de chegar ao governo do Estado. E digo mais, no plano emergencial eu estou colocando metas, e metas inclusive sociais. Eu estou dizendo: nós vamos reduzir a fila da saúde em 120 dias, em consultas, exames e cirurgias. Nós vamos reabastecer de remédio químico cirúrgico em 120 dias. Nós estamos dizendo: nós vamos reequipar e reaparelhar o sistema de segurança em 120 dias. Ou seja, nós estamos estabelecendo metas no plano e assumindo um compromisso com a população, e uma população que daí a 12 meses, porque o mandato não é de 12 meses, mas daí a 12 meses, terá a oportunidade de uma eleição verificar: poxa, aquelas metas foram cumpridas ou não foram cumpridas? Portanto, todo o nosso pessoal que está envolvido nisso sabe o quanto nós teremos que engajar de esforço, dedicação, convicção, entusiasmo e muito suor para cumprir as metas estabelecidas. É diferente de eu ficar dizendo que eu vou levar 12 meses arrumando a casa.
É completamente diferente. Nós estamos, portanto, diante de dois projetos diferentes nesta eleição. Um que diz, com metas, com planos, com objetivos, como vai arrumar a vida do cidadão amazonense, criando emprego, melhorando a saúde, melhorando a segurança, melhorando a infraestrutura, melhorando a economia, e um outro que na apresentação do seu programa fica genericamente dizendo que vai arrumar a casa. Ora, para arrumar a casa nós não precisamos de um ano. É muito. O Amazonas não tem tempo para isso. O amazonense não tem tempo para isso. Por isso nós estamos estabelecendo metas de 120 dias. E objetivos de 120 dias.